Nós vamos então ler a quinta carta de Jesus, dirigida à igreja de Sardes, ao anjo da igreja. A quinta carta, dirigida a Sardes. Apocalipse, capítulo 3, do verso 1 ao 6. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos, que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Dessa carta eu quero destacar a afirmação do primeiro verso. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Que palavra difícil a uma igreja, né? Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esta frase ilustra perfeitamente a diferença importante entre reputação e caráter. A reputação é a fama que uma pessoa adquire. Ela reflete o que os outros pensam sobre ela. O caráter é a essência real da pessoa. O que ela realmente é. Jesus conhece nossa reputação. Mas Ele também conhece quem nós verdadeiramente somos. A igreja de Sardes tinha uma boa reputação diante dos homens. Isso porque possivelmente ela era uma igreja atuante na cidade. Ela entregava cestas básicas, contribuía nos trabalhos sociais da cidade, era participativa na política da cidade, apresentava uma espiritualidade externa radiante. Entretanto, Jesus conhecia suas verdadeiras motivações, descrevendo-a como uma igreja morta. Embora aparentava uma espiritualidade radiante aos homens, então aqueles que olhavam para a igreja de Sardes, acreditavam que era uma igreja viva, e assim ela era conhecida, essa era a reputação dela. Entretanto, esta igreja estava morta aos olhos de Deus. Jesus conhecia de fato o que se passava no coração daquela igreja. Ela era uma igreja sem vida. Diferentemente das demais igrejas que nós vimos até agora, essa não é uma igreja perseguida. Você não lê nada sobre perseguição. Possivelmente porque praticava obras na cidade com a intenção de serem bem vistos pelos cidadãos de Sardes, por isso ela tinha uma boa reputação pelo povo, pelas pessoas, mas na busca de obterem uma boa reputação, abriram mão da santidade, não sendo mais íntegros com o Evangelho de Cristo que haviam recebido. Nós podemos ser crentes de boa fama aos olhos da sociedade.
Podemos. Nós podemos ser crentes de boa fama aos olhos até mesmo dos nossos irmãos da igreja. Entretanto, Deus sabe quem verdadeiramente somos e como nos encontramos espiritualmente. Ter fama de estar vivo, quando se está morto, é viver na mentira ou no engano. Muitos crentes vivem na mentira, por escolherem uma vida ausente de perseguições e de um compromisso com as verdades de Cristo, as verdades do Evangelho, os princípios e valores de Cristo. Querem muitas vezes usufruir dos benefícios dados neste mundo aos que vivem na mentira, aos que vivem na imundícia, como, por exemplo, a corrupção, como uma opção sexual não natural, ausência de honestidade para com as demais pessoas. E aquele que vive na mentira é aquele que sabe o caminho da verdade, mas opta pelo caminho da mentira. Contudo, ele mente antes de qualquer coisa para si mesmo, dizendo à sua consciência que está vivo. Isto é, ele opta em desobedecer a palavra de Deus, para que ele possa usufruir do que o mundo oferece, e ele faz isso consciente, porque o mentiroso é aquele que conhece a verdade, mas opta pela mentira, e ainda assim fica dizendo a si mesmo que ele está vivo. Isto é, que ele é um cristão autêntico, e ele faz então com que os outros acreditem nisso, então ele vive de reputação, sempre aparentando ser o que ele de fato não é. Há pessoas que vivem dessa forma, mentindo aos outros, mentindo com relação ao seu casamento. Entra na igreja, sempre de mãos dadas, o casamento parece a coisa mais bela e linda, mas quando chega em casa, um taca o prato no outro. Mentem com relação aos filhos. Mentem muitas vezes com relação à sua situação financeira. Mentem por vergonha. Mentem talvez por medo de serem julgadas. Mas quando fazem isso, acabam se destruindo ainda mais, por não buscarem ajuda daqueles que estão com as mãos estendidas para ajudar. A verdade, ela pode num primeiro momento destruir a fama que havia sido construída ao longo dos anos. A verdade pode sim destruir a fama que você construiu ao longo dos anos. Mas entenda uma coisa, a verdade ajudará você a construir uma espiritualidade sadia e salvadora. Sem verdade não há espiritualidade sadia. A verdade ajudará você a construir uma espiritualidade sadia e salvadora. Outros crentes vivem no engano. Viver no engano é diferente de viver na mentira. Aqueles que vivem no engano pensam que estão vivos, mas estão mortos. A diferença é de que estes que estão no engano estão por falta de conhecimento da verdade. Não é porque eles optaram em abandonar a verdade e viver uma mentira, mas é simplesmente pela realidade de não conhecer a verdade. E então eles abraçam a mentira que é entregue a eles. Eles abraçam aquilo que eles estão dizendo e acabam vivendo no engano e caminhando na morte.
por não conhecerem a verdade. Agora eu vou dizer algo. Estes que vivem no engano, que se deixam ser conduzidos por cegos, por homens que não sabem sequer para onde estão indo, por homens que deturpam a palavra de Deus, estes que estão vivendo no engano, vivem assim, porque aceitam o engano, aceitam ser enganados, aceitam que os outros mintam para eles. São pessoas que, apesar de terem nas mãos a palavra de Deus, a Bíblia, eles não buscam se aprofundar na verdade escrita na Bíblia. Eles não buscam conhecer profundamente a palavra de Deus. E acabam aceitando tudo aquilo que se diz para ela. E ela mesmo vive no engano, por falta de vontade de se aprofundar na palavra de Deus. Ela se acomoda naquele status, né? Aquilo que me dão, eu como. Se estão me dando papinha, eu vou comendo a papinha. Eu vou comendo. Se um dia me derem, né, um feijão mais grosso, eu como. Falta iniciativa de buscar esse feijão mais grosso, um alimento mais sólido, puro, santo. Então elas também são culpadas por aceitarem viver no engano. E eu quero dizer algo, se você tem optado em viver na mentira, você precisa crescer. Abandone a mentira. Não minta para você mesmo. Não minta para as pessoas. Não minta para Deus. Pois Ele te conhece e sabe quem você é. Ah, mas eu tenho uma boa reputação. Mas não adianta aos olhos de Deus uma boa reputação. Não adianta aparentar vida se você está morto. Arrependa-se e viva em obediência à palavra de Deus. Não busque reconhecimento espiritual dos homens, mas busque o reconhecimento de Deus. Você será colocado frente a frente com Ele, e vai ter que responder com Ele, e vai responder pautado na sua palavra, na Bíblia. Então, se aprofunde na Bíblia, abrace as verdades deste livro, para que você possa se apresentar diante de Deus em santidade, em verdade, porque Ele é a verdade, e toda mentira vai cair por terra diante dEle. Se você tem vivido no engano, então eu vou dizer a você, você também precisa crescer. Abandone o engano, pois só permanece no engano quem aceita ser enganado. Somente aqueles que não querem conhecer a verdade, que não buscam conhecê-la. Aqueles que querem sabedoria, a Bíblia diz, peça que o Senhor dá de graça. Arrependa-se. Se você está no engano, arrependa-se e comece a meditar seriamente na palavra de Deus, para que ninguém mais te engane. Você vai também responder diante de Deus. Você é responsável pelas escolhas que você faz. Portanto, cresça, tome a direção de sua vida. Pare de viver na dependência de pastores e de igrejas. Cresça e se torne maduro para tomar suas decisões baseadas na palavra de Deus e não na palavra de homens. Pastores existem para ajudá-los a crescer, para ajudar vocês a se tornar independentes espiritualmente. O bom pastor é aquele que vai chegar um dia que você vai falar assim, pastor, não preciso mais do Senhor. Hoje eu consigo caminhar com Deus seguro e firme, eu conheço bem a palavra. Pastor que fica manipulando você a depender dele, fuja, isso é lobo, é lobo. Pastores fiéis a Deus, eles querem que o povo cresça, amadureça, se torne independentes na sua jornada com Deus.
Cresça, ide pelo mundo, pregai este evangelho, vai dando frutos, é o que os pastores querem. Cresça, assuma a responsabilidade da sua fé. Não se deixe ser manipulado por homens. Não deixe pessoas manipularem sua vida.